Dios te bendiga, David Que Pelufo. Deus te abençoe, Para mí es Davi un privilegio Pelufo. y É una um bendición privilégio, uma bênção poder también poder enviarte estas também palabras de te enviar saludo essas y palavras de saudação, te bendecirte en nombre abençoar no eterno del nome Señor y a eterno do todos los Senhor hermanos e a allá. todos os irmãos Que Dios los siga lá, que Deus bendiciendo y os les siga continue abriendo las abençoando, lhes escrituras abrindo as y sigan Escrituras, viendo continuem a vendo a Dios Deus obrando en medio de su obrando no meio pueblo, do seu povo, cumpliendo las cumprindo escrituras, as cumpliendo las Escrituras, cumprindo profecías as que fueron profecias que traídas foram por trazidas medio del precursor, através do precursor, reverendo William reverendo Marion William Branham, Marion Branham, y cumpliendo e cumprindo también também Dios en este Deus tiempo neste lo que tempo, fue traído cumprindo o que foi por trazido medio de através ese poderoso desse arcángel poderoso Gabriel, arcanjo el Gabriel, cual o qual trajo esas buenas ele nuevas trouxe y essas todo lo boas que novas e Dios tudo o que estaría Deus llevando a cabo en estaria medio de su realizando no iglesia, meio da sua lo cual igreja, sería e isso con seria la María com a Maria espiritual, espiritual, esa virgen que essa le virgem nacería que ese hijo, nasceria el dela, cual esse filho, o estaría en qual medio de su estaria no meio da iglesia, sua igreja, esse filho escondido escondido. ahí Aí dentro, dentro, en ese lugar, nesse lugar en donde a la onde, vista humana para a vista humana, os nadie olhos lo humanos, podía ninguém o identificar podia hasta que llegara el identificar momento até que en donde chegasse o se momento tendría que onde ele manifestar teria que se esa manifestar, promesa y se estaría essa cumpliendo en promessa, medio de la e se iglesia estaria novia cumprindo no meio el da igreja cumplimiento noiva o de lo que cumprimento daquilo fue que foi precursado y fue precursado, prometido. anunciado e foi prometido. Y E así como Moisés estuvo da mesma escondido en la forma casa como de Faraón Moisés esteve escondido na y en casa medio do del pueblo faraó e no hebreo meio do estuvo allí povo hebreu, también também ele esteve, Jesús aí esteve entre Jesus medio no meio do povo hebreu, de no meio ese deles, pueblo no meio allí desse en el povo aí, no cumplimiento de la primera cumprimento da venida del primeira Señor vinda do como un Senhor, sencillo obrero de la como um construcción. simples obreiro Y ou cuando llegó el momento construtor. en donde E quando chegou o él llevaría a momento que cabo esa ele obra realizaria essa mesiánica obra messiânica, y e comenzó ese ministerio começou esse mesiánico ministério en ese messiânico ciclo nesse eterno, en ciclo ese eterno, ciclo nesse ciclo de edad de piedra de era angular, de pedra angular. ahí es donde Aí é onde encontramos que nós vemos vemos, como el encontramos que pueblo vemos como que o estaba povo que recibiendo esa estava promesa lo recebendo essa recibió, promessa o pero el recebeu. pueblo Porém, o povo que que estava estava conjeturando fazendo y esperando conjecturas, perguntas, lo que el esperando profeta o Moisés que o había profeta dicho y los Moisés profetas tinha del Antiguo dito e os Testamento, profetas do Antigo al Testamento, ellos ver ao eles la manera verem en que Dios lo a estaba forma em que cumpliendo, Deus estava no lo cumprindo isso, recibieron. não o receberam. Y E eso el hermano Branham isso o nos irmão dijo Brana nos falou, que sería que paralelo en seria todo. paralelo O sea em que el tudo, ou seja, que cumplimiento o de la segunda cumprimento venida da del segunda Señor vinda do a su Senhor iglesia para a sería sua en una igreja manera seria tan de uma forma sencilla tão y simples tan e tão distinta a diferente como los a líderes como os religiosos líderes la están religiosos a esperando, estão esperando, que que le pasará por lhes alto passará em branco a por muchas cima, personas, pero los despercebido escogidos a no. muitas pessoas, mas não Ellos aos escolhidos. estarán Eles estarão recibiendo esa recebendo essa promesa promessa con los brazos com os abiertos braços abertos y e creerán crerão eso que Dios nisso que prometió Deus prometeu cuando Él quando ele dijo por medio disse del precursor através do que precursor sería que su seria venida a y sua cómo vinda e sería y como cuándo seria e sería. quando seria a sua vinda. Así que Assim David que es un Davi é privilegio y una bendición que privilégio, Dios uma nos ha dado bênção vivir que en este Deus nos tiempo deu de viver neste y ver y tempo conocer e ver e conhecer el cumplimiento de o esa promesa. cumprimento dessa promessa. Yo le doy gracias a Dios Eu dou graças a Deus por haberme enviado en por este ter me tiempo enviado neste tempo al pueblo para o povo, ao estaria povo que vendo estaria vendo esa manifestación, essa que manifestação, estaría viendo que estaria la columna de vendo a fuego coluna de fogo y e que estaría viendo que estaria vendo las maravillas as maravilhas que seguirán que continuarão, la que revelación, seguirão a revelação, que seguirán darão la continuidade à palabra, que seguirán revelação, la que enseñanza, seguirão a palavra, que lo seguirão cual o estará ensinamento, o qual estará vindicando vindicando e se estará que vindicando que fue el Espíritu foi Santo o que Espírito estuvo Santo que hablando esteve todo falando el o tiempo tempo todo y estuvo e trayendo esteve la revelación trazendo del a séptimo revelação sello, do la sétimo revelación selo, a de la revelação segunda venida del da Señor segunda y vinda do cómo Senhor e estaría Dios como Deus cumpliéndola. estaria cumprindo, Porque Él, porque dice el reverendo ele William diz, o Branham, reverendo que William se Branham, presentaría diz que se Él mismo. apresentaria, ele Él mesmo se aparecería y apresentaria. diría, yo soy. Ele se apresentaria e diria, eu Y sou, eu sou. E Dios Deus está en este tiempo Deus final está neste tempo final, presentándose Él está se mismo apresentando, Ele mesmo está y se donde quiera apresentando e onde quer
que ele tenga que decir, tenha de dizer: hoy se ha cumplido esa hoje se escritura. cumpriu esta escritura, O sea, la escritura ou seja, a escritura de el Espíritu Santo do en carne Espírito en medio de Santo su em iglesia, carne no meio da sua lo igreja, hará. o fará, ele o fará. Y hoy, E hoje, en este tiempo final, neste en tempo este día final, postrero, neste último dia postreiro, él ele puede decir, pode hoy dizer: se ha cumplido hoje esta se escritura cumpriu esta escritura delante de vosotros. diante de vós. Y ese pueblo E esse povo lo ha recibido. o tem recebido. Dios te bendiga mucho, Deus te David abençoe, Pelufo. Deus te abençoe muito, Davi Me saludas Pelufo. a toda la familia, Uma todos saudação los a hermanos, toda a família, a todos os allá irmãos da minha parte, uma de mi saudação parte, da minha parte. y E conscientes de que conscientes de todo lo que que habló el reverendo tudo William aquilo Branham, que o reverendo William Branham lo falou, cual e isso fue foi ese mensaje de precursor, essa mensagem de precursor, de en los anunciador, nas quais nos fue recomendado por nuestro elas apreciado hermano foram William Soto recomendadas pelo nosso precioso tuviéramos irmão as William Soto mensagens Santiago, que tivéssemos as Porque mensagens dele, porque Santiago. Todo lo que él habló tudo aquilo que ele falou fue lo que él estaba precursando foi o que ele estava y precursando cómo sería e como su seria venida. a sua vinda. Y en muchos E em mensajes muitas mensagens ele habló falou en los sellos y también nos en otros selos mensajes e como também em si outras mensagens, ya todo como que se tudo se estuviera já cumpliendo. se estivesse cumprindo. Y después él decía, E depois eso está en ele el dizia futuro. que isso estava para o futuro ou no Pero futuro. Porém, Él ele tenía que hablarlo. tinha que falá-lo Como ou falar isso Si como todo se estuviera ya tudo já cumpliéndose, estivesse se cumprindo. porque Porque él estaba ele estava vendo, vendo, ou todo lo seja, que él estaba tudo o que ele estava hablando falando era conforme, a era la mente de conforme Dios. a mente de Deus. Mira, esse Olhem, esse mensaje, el misterio de la sangre essa de Cristo, mensagem, o mistério do es lo sangue que he de estado Cristo, leyendo, eu estive y lendo unos ela e mensajes umas outras mensagens en los cuales nas quais he estado estudiando eu por estive aquí, estudando y elas por aqui. tenía ese E eu tracto ahí tinha que esse estaba extrato leyendo aí que eu también, estava lendo também. y unos lugares E en em el mensaje del lugares, na hermano mensagem Branham, do irmão Brana, em uns que lugares Dios me ha estado que Deus moviendo esteve me para movendo, me direcionando mostrarme para me mostrar allí ciertas aí cosas en nessas las cuales mensagens certas coisas, as quais es é el momento o para momento ya para irlas hablando já ir falando delas más ou elas de uma claramente, forma porque mais clara, mais claramente, el porque cumplimiento o de lo cumprimento que el reverendo William daquilo que o Branham reverendo William Branham habló falou y lo que e o que nuestro amado hermano nosso William nos amado trajo, irmão William nos trouxe quando Dios lo fuera a cumplir, Deus fosse cumprir traeria isso um traria um avivamento para a igreja, avivamento para a igreja, pero porém chegaria chegaria o um momento momento em que em que também traria um aperto, y por la forma e pela manera forma e em que maneira em que Jesus Jesus estuvo esteve hablando falando há 2000 2000 anos atrás, y e mientras el enquanto o ministerio ministério estava sendo cada vez sendo más cada y más vez mais e mais vindicado, confirmado, com todo lo que com tudo estava llevando Dios a aquilo que cabo Deus por meio estava dele, realizando através se iba dele, aumentando cada ia vez se mais e mais. apertando cada vez mais e mais, Até ia que se chegou o momento apertando em que até que lo chegou o momento em que o juzgaron, julgaram, lo apresaron, lo o juzgaron, aprisionaram, o julgaram, o condenaram, lo o crucificaron, crucificaram, le dieron muerte. deram a sua Vea, morte ou causaram a sua morte, vê que tudo cada foi vez aumentando mais cada a vez pressão, mais e mais a pressão, até que eles cumpriram cumpriram darle o, muerte o que al eles Mesías en su queriam, primera venida. dar a morte ou causar a morte do Messias na sua Nesse primeira mensagem, vinda. mistério da Nessa sangre de mensagem, o Cristo, mistério que do foi sangue de el 7 de Cristo, que foi em 7 de setembro de 1997, em na Guatemala, esta mensagem nós a pusemos, eu creio que foi em 2022 que a colocamos. E aí o nosso irmão William diz que vimos que nosso irmão Branham falou nos selos e também em outras mensagens, como se tudo já estivesse cumprido. Vê? Ou seja, falou como se tudo já estivesse cumprido.
Porém, ele tinha que falar isso como se estivesse já se cumprindo. Porque ele o está vendo em e conforme a mente de Deus, como está para ser cumprido. Ou seja, ele tinha que falar isso como se ele estivesse realizando, fazendo já tudo isso. Como quando nos selos ele fala que ele já saiu do trono de intercessão e que já não tinha sangue aí. E depois ele diz que não, que todavia ele está fazendo intercessão por você e por mim, diz ele. Isso está para o futuro, diz aí. Mas porquanto é o Espírito Santo operando através do seu profeta, o qual nesse momento era o reverendo William Branham. Ora, então ele falava dessa forma porque é um Espírito eterno. O Espírito Santo é um Espírito eterno, portanto, ele não se sujeita a tempo. Ele tanto pode ir para trás como para frente, para ele tudo é eterno. Por isso os profetas falaram sendo inspirados, e vejam como esse Espírito Santo, quando esteve falando através do reverendo William Branham, o qual chegou a dizer, quando este Espírito Santo que temos chegue a se encarnar, ou seja, mesmo vendo todas as obras que Deus estava fazendo através do reverendo William Branham, e olhar tudo que Deus estava realizando através dele, e todas as maravilhas que Deus estava cumprindo no meio do povo através desse instrumento, e mesmo assim ele dizia que esse Espírito Santo não estava encarnado. Se isso lá foi assim, que ele dizia aquilo que vocês viram em parte, numa parte, ou seja, em uma forma assim, em uma porção, não em toda a sua plenitude, diz como será quando for em toda a sua plenitude. Mas aí ele joga isso, lança isso para a terceira etapa. É na carpa, na tenda, ou seja, em uma carpa, em uma tenda onde ele estaria operando e cumprindo essa promessa do Espírito Santo em carne, e assim realizar toda essa obra na qual, primeiro, esse milagre maior é o milagre de poder ver, o qual, e isso tu me enviastes aqui no escrito desse estudo bíblico, que tu me enviastes essa porção aí, onde se estava falando do tempo de Abraão, no qual nesse tempo ele tinha dito que Abraão desejou ver meu dia, ouviu e se regozijou, se alegrou. E aí o Espírito Santo nos está falando, nos está dizendo, o Espírito Santo, que eles lhe disseram, tu não tens 50 anos e dizes que vistes a Abraão. Abraão desejou ver meu dia, ouviu e se regozijou, se alegrou. Eu vou ler essa partezinha aí que tu me enviaste, diz, mas presta atenção que isso poderá dizer agora. Ele poderá dizer, os apóstolos de Jesus desejaram ver o meu dia. Vamos ver aqui. O viram no Monte da Transfiguração e se regozijaram. Agora, olha como o abrir os olhos para ver neste tempo aquilo que os apóstolos viram, e tu me escreves isso aí mais embaixo, tu escreveste, glória a Deus que abriu meus olhos para ver aquilo que os apóstolos viram no Monte da Transfiguração. É assim, Davi, como Deus nos tem aberto o entendimento neste tempo, para que o povo veja, compreenda e entenda tudo aquilo que o precursor da segunda vinda do Senhor nos trouxe, e também o que nos trouxe nessas boas novas, essas notícias que nos trouxe esse poderoso arcanjo Gabriel, nosso apreciado irmão William Soto Santiago. Esse é o maior milagre que neste tempo final Deus está cumprindo no meio do povo, porque
viram ou têm visto pela revelação o que o precursor da segunda vinda do Senhor trouxe e o que nos trouxe esse poderoso arcanjo Gabriel na sua manifestação nesse véu de carne chamado William Soto Santiago. O maior milagre nesta terceira etapa é que puderam receber, o povo pôde receber, o povo que será transformado e raptado, receberam, deram as boas-vindas para esse de quem falou o precursor da segunda vinda do Senhor e daquilo que falou também esse poderoso arcanjo William Soto Santiago. E nesta mensagem, ele está dizendo aí que ele está vendo isso conforme na mente de Deus, como está para ser cumprida. E continua dizendo o nosso irmão William, e também no nosso tempo estivemos vendo coisas que aparentemente estão cumpridas plenamente, mas pelo contrário, estão em processo, bem melhor, estão em processo de cumprimento. Ou seja, que mesmo no tempo do irmão William, também em muitas pregações ele falava como se tudo estivesse se cumprindo. Falava do leão da tribo de Judá, falava como rei de reis e senhor de senhores, falava dos trovões, falava de que estamos na era da pedra angular, estamos na dispensação do reino, porém, se estava cumprindo também a mesma coisa que esteve se cumprindo no reverendo William Branham, que ele falava como se as coisas estivessem se cumprindo nesse tempo, ou naquele tempo. E depois, mais adiante, na frente, e aconteceu quando ele pregou sobre a noiva, que disse que a noiva iria passar pela grande tribulação. Mas depois, mais adiante, na frente, Deus lhe continuou abrindo o entendimento e lhe foi mostrado que a noiva não iria passar pela tribulação. Depois também está dizendo que iria preparar tudo, prepararam Bíblias e todas essas coisas para irem a Israel. Ele pensava que, como ele sabia que tinha o ministério de Elias, ele pensava que ele podia ou poderia ir até Israel para converter o povo hebreu, e ele preparou tudo. Ou seja, que qualquer um diria, mas é um profeta, ele não pode errar ou falhar. Se supõe que ele tem a total revelação, a revelação total, é um homem guiado por Deus. Como é que Deus vai permitir que ele chegue até o Cairo para depois vir e voltá-lo de volta, trazê-lo de volta e dizer, não és tu, não é o tempo, e nem é o ministério que tu tens, nem é essa. Ou seja, falando assim, palavras... assim claras, volta, regressa, não é o tempo, nem és tu também, não, tem que ser conforme Apocalipse 11. Apocalipse 11 tem que ser que o Elias, na sua quinta manifestação, seria quem iria até lá. Elias, na sua quinta manifestação, com Moisés, não podia ir sozinho. E aparentemente aí ele ficou, vamos dizer assim, mal, diante daqueles que prepararam tudo, como agora que nós preparamos tudo, recolhemos tudo isso, fizemos toda essa gastança, e agora tu estás dizendo que Deus te disse que não, qualquer um teria dado as costas para o irmão Branham, qualquer um, mas o crente do precursor permaneceu do lado dele, e o que ele dissesse, isso era, assim diz o Senhor. Fosse visto como se ele tenha falhado ou não falhou, continuava sendo profeta, e por alguma coisa, por algo ele chegou até esse momento, por algum motivo, porque ele pensava que era ele. Não se colocavam a julgar um profeta, mas certamente muitos foram e disseram, este aqui não sabe nem para onde vai ou anda. E agora, depois que fizemos tanto gastos, agora ele disse que não e voltou. Como é que vai ser isso? Certamente muitos deram as costas para ele aí. Depois nós saberemos quantos deram as costas para o irmão Branham. Agora vejam, por isso, você não vai dizer por causa disso que o que ele disse ou falou antes
Por exemplo, essa parte de que a noiva vai passar pela grande tribulação, pois tal como ele falou assim, pois vamos voltar nisso e vamos pegar essas mensagens e vamos dizer que ele falou isso aí, assim que a noiva tem que passar pela grande tribulação. Isso, a gente não pega isso, ninguém pega isso, porque isso não convém, não. Quem é que vai desejar passar pela grande tribulação? Isso não convém. Aí mesmo percebem que Deus foi mostrando para o mensageiro que isso não era assim desse jeito, vê? E acatam isso, acatam o que lhes convém, ou seja, dizem não, o irmão Branham aí, ele errou, se equivocou, e não foi assim desse jeito. Deus o corrigiu, porque Deus, dia a dia, vai lhe abrindo o entendimento a seu profeta. Ou vai dizer, não, no tempo que ele foi lá para Israel, ele disse que cavalgaríamos esse caminho mais uma vez. Eu vou esperar que ele volte mais uma vez, porque ele disse que iria até lá. Assim que eu vou esperar que ele venha. Esse é o incrédulo, o manufaturado. O que é crente diz, não, ele disse que não era ele, portanto, já tem-se mais luz, ele nos deu mais luz e disse que tinha que ser conforme Apocalipse 11. Então, tem que vir um instrumento que tem esses ministérios para poder converter o povo hebreu novamente para Cristo. E vejam, assim aconteceu no tempo do irmão William. No tempo do irmão William, ele veio trazer essa poderosa mensagem, e ele, quando esteve falando como se fosse ele quem estava cumprindo tudo isso. Nele, que era a pessoa em que Deus estava e estaria cumprindo a sua vinda. Que fosse ele, e falava da restauração de Israel, de todas essas coisas, chegou a falar do nome aí, nessa década, e tudo que ele falou, porém, vejam como Deus foi lhe abrindo cada vez mais e mais, e por aí por 97, 98, 99, então ele disse depois que essas mensagens não podiam ser tiradas nem sendo colocadas tal como elas foram faladas lá, porque Deus estava dando mais luz sobre isso. Aquele que tirar ou tire essas mensagens e coloque elas tal como ele as falou, sem a correção que ele esteve dando em todas essas mensagens que o irmão Miguel as corrigia, e ele chequeava essa correção, essas pessoas que estão fazendo isso terão um gravíssimo problema com Deus. E eles o que poderão dizer é que nós vamos pegar tal e qual mensagem, e aí todo o povo que escute, pois olhem, poderão tirar todas as mensagens, porém, porquanto não estão ordenados por Deus para fazer isso, prestarão contas por eles e por todos aqueles que tropecem por causa deles fazerem isso. Mas já isso teria que acontecer, porque a própria palavra é a que os faz tropeçar. A própria palavra é que usam os falsos ungidos, os falsos instrumentos para desviar o povo, usam a própria palavra e mudar os olhos àquilo que Deus está cumprindo, mudar os olhos de direção àquilo que Deus está cumprindo. Mas graças a Deus que os escolhidos não serão enganados. É por isso que ele, neste tempo final, ele tem no meio da sua igreja esses ministérios, os ministérios de Moisés e de Elias, trazendo essa separação, essa segregação, e só os escolhidos de Deus ficariam com o cumprimento daquilo que foi trazido. Os outros ficam com a letra, os escolhidos ficam com o cumprimento, com a realidade. Ou seja, muitos poderão andar com todos os livros do irmão William, em CDs, em USB, WMV, em computadoras, em DVDs, nesses pendrives, nesses armazenamentos modernos, em folhetos impressos, e tudo isso. E podem carregar isso para todos os lugares e dizer, eu tenho aqui o que Deus falou e eu não saio daqui. Esses são os manufaturados, os incrédulos. E os escolhidos de Deus neste tempo final poderão dizer, nós temos a mensagem do irmão Branham, temos a mensagem do nosso irmão William, temos toda a Bíblia inteira, mas também temos a realidade, o cumprimento feito carne no nosso meio, ou seja, que andamos com a letra e com a realidade, com o cumprimento.
Os incrédulos e as fátuas andam só com a letra. Nós andamos com a realidade. Assim, Pedro podia dizer ou falar lá. Lá andavam os sumos sacerdotes e todos eles, nós temos Moisés, a lei, temos todas as mensagens. Pedro podia dizer, e eu tenho isso que foi falado, eu tenho aqui do meu lado, posso tocar nele, posso abençoá-lo, ele pode me abençoar, posso falar com ele, posso ter companheirismo com ele. E o sumo sacerdote, todos eles, somente podiam ler essa palavra que não tinha vida. Pedro tinha essa palavra feita vida. Podia respirar, podia falar, podia olhar, podia mover as suas mãos, podia mover os seus pés, podia rir, podia chorar, podia fazer tudo isso, todas essas coisas. Essa palavra era Jesus. Eles não podiam fazer com que essa palavra risse e abençoasse eles. Eles não podiam fazer com que essa palavra dizia que se levantaria um profeta como Moisés, um profeta como eu, vos levantará o Senhor. Eles não podiam fazer com que essa letra o abençoasse a eles, que essa letra falasse com eles aquilo que eles tinham de fazer para obter o novo nascimento. Eles não podiam fazer com que essa letra falasse com eles de como era que eles iriam ser preparados para o dia de Pentecostes receber o batismo do Espírito Santo. Eles não podiam fazer com que essa letra falasse com eles. E é assim, neste tempo final. Os incrédulos, os manufaturados, aqueles que estão aí grudados, que vão saindo porque é o tempo de separação, eles podem ter toda a mensagem, toda a letra, mas essa letra não os abençoa. Essa letra não tem vida. Essa letra está morta aí, porque essa letra somente o que trouxe foi a precursão, o anúncio daquilo que iria vir. E quando Deus está cumprindo isso, pois os escolhidos de Deus podem ter essa letra que ele está falando com eles, e eles está dizendo como se preparar para obter a fé de rápido. Agora, todos eles com a mensagem do nosso irmão William, a mensagem do nosso irmão Branham, essa letra está dizendo para eles, olhem, vocês têm que fazer isso, têm que fazer aquilo, para que recebam a fé para o rápido. Essa letra não pode dizer para eles como se deve estar fazendo para ser preparados para receber aqueles que vão ser ressuscitados. Porque ele disse que em uma grande carpa catedral se estaria mostrando, se estaria ensinando a fé de rápido. E como eles não estão recebendo o cumprimento, essa palavra que está sendo cumprida em carne humana, e que essa letra lhes está falando com eles, e lhes falaria, ao não receber o cumprimento dessa letra, então tem uma letra, tem uma mensagem que não lhes vai produzir a eles, e qualquer um diria, mas como é que vai ser isso se ele falou que essa mensagem que prepara a igreja noiva para ser transformada e raptada? Sim, mas era para que recebessem o cumprimento dessa palavra, para que quando Deus estivesse cumprindo essa promessa, no cumprimento dela é que iriam receber essas bênçãos. Iriam receber todos os pormenores ou minúcias para conhecer esse mistério do sétimo selo, o mistério da segunda vinda do Senhor, o mistério pelo qual ele estaria dando-lhe a fé de rápido. Ou seja, aqui, o escolhido de Deus tem hoje essa palavra trazida à vida. E essa palavra fala, e essa palavra os abençoa, e essa palavra lhes está dizendo e mostrando como devem atuar, agir, como é que tem que estar diante de Deus para receberem as bênçãos. Essa palavra lhes está mostrando, lhes está falando tudo o que eles necessitam, precisam para receber essa visita angelical, para receber essa presença da plenitude
plenitude de Deus em cada um dos escolhidos. E essa palavra lhes está falando através da boca humana, como sempre Deus o fez de era em era e de dispensação em dispensação. Ele lhes está mostrando o caminho para o lugar santíssimo. Lhes está mostrando o caminho para a presença de Deus, até a presença de Deus. Lhes está mostrando o caminho para a ceia das bodas do Cordeiro. Porque essa palavra, essa letra, falando com eles neste tempo final, o que eles falaram, que seria a vinda do Filho do Homem com seus anjos, o cumprimento do sétimo selo desse anjo que era diferente dos outros, o cumprimento desse anjo do pacto, o anjo forte descendo do céu com o livrinho aberto na sua mão e entregando-o para um homem. Nesse corpo teofânico, esse Espírito teofânico, esse Espírito Santo encarnado, eles estariam recebendo a plenitude de Deus em carne humana no meio da sua igreja. Não no seu corpo glorificado, não no corpo glorificado que ele recebeu quando ressuscitou, senão que o Espírito de Cristo, o Espírito Santo, é encarnado em um homem. Porque sempre Deus se tem revelado e se tem manifestado através de carne humana. E o cumprimento da vinda do Filho do Homem com os seus anjos seria em carne humana. E isso é o que Deus está cumprindo. Por isso, ele, nessa mensagem que eu estou lendo aí para ti, ele diz, agora continua dizendo, agora vimos que entrelaça-se uma mudança em nossa era e também no povo, e no mensageiro, e no território. Olhem, entrelaça-se o que? Até mesmo no mensageiro e no território. Uma mudança de era, uma mudança de dispensação, uma mudança de mensagem, uma mudança de povo e uma mudança de ministério de Jesus Cristo. Agora vejam como aí também tem uma mudança de ministério de Cordeiro para Leão. Vê, ele nos vinha falando que era o leão da tribo de Judá, mas como o irmão William muitas vezes dizia, que Deus estava obrando, trabalhando no meio do povo como leão da tribo de Judá. Ele tinha que falar, como nos falou aí, que o irmão Branham estava falando como se estivesse cumprindo, já se cumprindo. E o tempo todo que ele esteve, nosso irmão William, no meio do povo, obrando, trabalhando, o tempo todo, ele esteve obrando no meio da igreja através desse instrumento como Cordeiro de Deus. Por isso ainda se faziam batismos, Santa Ceia, lavatório de pés e todas essas coisas que eram símbolos, tipos e figuras, os quais estavam se fazendo na dispensação da graça. E uma mudança de ministério de Jesus Cristo, de Cordeiro para Leão, de sacerdote para juiz de toda a terra. E essa mudança é o que nós estaremos vendo. E isso não é o que nós estivemos vendo nesse tempo onde ele já esteve por ir-se, que deixaram-se o batismo e tudo isso, porque lembre-se que ele tinha dito, fazei tudo isto em memória de mim até que eu venha. Até que ele começasse essa semana messiânica, o cumprimento desses dias messiânicos, esse ciclo divino eterno de era de pedra angular, onde se estaria aí entrelaçando-se para começar esse tempo messiânico, no qual primeiro se estaria operando no meio da sua igreja, e aí está o povo hebreu, verá e dirá, este é quem nós estamos esperando. E aí, quando eles o vejam, já é em uma nova dispensação. Eles não podiam vê-lo nem recebê-lo na dispensação da graça. Por isso, não podia ser cumprido no tempo do nosso irmão Branham, nem tão pouco no tempo do arcanjo Gabriel, nosso apreciado irmão William Souto Santiago. Porque era o tempo onde Deus estaria realizando essa obra como leão da tribo de Judá, nessa mudança que ele deu ou fez de cordeiro para leão. Esse seria o tempo. E continua dizendo, e quando o último dos escolhidos chegar, Cristo sairá do lugar de intercessão. Vejam. E isto é em 1997. Todavia, ele aí não tinha introduzido o povo nessa sétima etapa, que foi em 2000, onde novamente retornou para os batismos, tal como aconteceu na sétima era. Vê? Porque tudo corre em paralelo. E ele aí está dizendo
E quando o último dos escolhidos chegue, Cristo sairá do lugar de intercessão e se transformará esse trono que foi de misericórdia por todos esses centenas de anos, se transformará em um trono de juízo. E trará, e será falado desde o trono de Deus, será falado o juízo da grande tribulação, e será comunicado para a raça humana através do templo espiritual de Cristo, através do ministério que estará nesse templo, que passará dos gentios da igreja gentia para o povo hebreu. Vamos deixar isso aí, diz o irmão William. Agora vejam como, quando ele terminar sua obra de intercessão, diz aí que é quando entre ou entrar o último escolhido, e ele, ao deixar o batismo e tudo isso, lembre-se que aí aconteceu um entrelaçamento, onde já, ao deixar todos esses símbolos e essas tipologias, já esse último escolhido, o qual quem faz parte do lugar santíssimo estava dentro. Porém, tem uma obra muito grandiosa que Deus está fazendo neste tempo final, na qual, nessa parte onde diz que ninguém tire a tua coroa, ele pode fazer, através desse instrumento, ele fazer uma obra muito grandiosa, na qual, mesmo que ele já está como leão da tribo de Judá, como rei de reis, na sua obra de reclamação, como juiz de toda a terra, trazendo juízo, através da pregação e de tudo aquilo que Deus está trazendo no meio do cumprimento da visão da carpa, da tenda, se tem misericórdia, aí pessoas vão receber a promessa da transformação. E o qual isso se esteve falando disso, e Deus está obrando, trabalhando nos diferentes países onde pessoas, Deus lhes tem aberto o entendimento, Deus lhes tem aberto as Escrituras, e elas têm identificado o Messias ungido e disseram: isto é, este é ele. Eu creio na tua vinda, Senhor. E Deus, assim, lhes cumprirá para eles a promessa da sua transformação. Agora, aí, esse ministério, depois que ele se partiu do meio do povo, o qual foi... E foi nesse ano de 2019 isso. Aí ele já estava aí mostrando que viria depois, outro ministério viria depois, porque quando se fecha um olho, ou seja, um ministério de profeta, Deus envia outro. Não pode trabalhar pelo mesmo que Deus levou. Por esse mesmo que Deus levou, tem que ser outro véu de carne. E isso é o que faz com que a gente ou as pessoas tropecem. Ficam crendo no mensageiro anterior, o antigo, e muitos deles, na verdade, nunca creram na mensagem. Bem melhor seguiram o homem, ou pelo contrário, seguiram o homem. Mas os escolhidos de Deus neste tempo final estão agarrados do cumprimento dessa palavra que foi falada, está gravada em fitas, em vídeos, em áudios, também está escrita. Tudo isso, eles o têm, os escolhidos têm tudo isso ao vivo, em cumprimento, em vida. Tudo o que eles falaram, agora, essa palavra e essa mensagem, os escolhidos a têm, ou têm dando a bênção para eles, dando as mensagens proféticas, as mensagens de ensinamento, as quais estão sendo dadas desde a grande carpa catedral, desde Porto Rico. Todos aqueles que estão conectados, e todos aqueles que estão escutando, e todos aqueles que estão recebendo esse ensinamento sobre carpa, sobre tenda, todos eles que têm recebido, têm crido de todo o coração a promessa do cumprimento da vinda do Filho do Homem com seus anjos, da vinda do anjo forte no meio da sua igreja,
com essa poderosa mensagem como leão da tribo de Judá, dando a conhecer a fé de Rápido, contida nos trovões, todos eles são os que serão transformados. Todos os que não estão crendo no cumprimento daquilo que falou o reverendo William Branham e o nosso irmão William Souto Santiago, todos os que não creem, os que não creem naquilo que eles falaram, o qual está sendo falado e sendo materializado em uma grande carpa catedral, eles passarão pela grande tribulação. Todos os que estão contra e estão blasfemando e estão falando mal, crucificando a palavra de novo neste tempo final, todos eles passarão pela grande tribulação. Bem merecem isso. Assim que, para os escolhidos, é o maior milagre que Deus está fazendo, abrindo-lhes as Escrituras, abrindo-nos o entendimento e vendo o cumprimento dessa mensagem que nos trouxe o precursor e nos trouxe nosso amado irmão, o arcanjo Gabriel, William Souto Santiago. Assim que para todos vocês, porque já Davi Pelufo, isso já se transformou, tudo isso que nós estamos falando aqui se transformou praticamente em uma mensagem. E já vamos ter que passar também estas palavras, as palavrinhas para os irmãos. É que nosso irmão Davi Pelufo, pois ele me mandou uma fotografia aí da mensagem, o presente de Deus que foi aqui nos deu aí neste momento. Ele estava muito contente com essa mensagem e aí eu estive escrevendo para ele e dizendo para ele que antes ele estava, inclusive eu escrevi aí que esse é o maior milagre que um ser humano pode receber, que antes estávamos cegos e agora vejo. E eu te disse, Deus te abençoe grandiosamente, meu irmão, meu amigo. E ele, pois, aí me respondia. E eu disse, deixe-me eu saudá-lo e enviar um áudio para ele. Assim que, para todos os irmãos lá, com o nosso irmão, o reverendo Davi Pelufo, que Deus os abençoe grandiosamente também todos os irmãos que estarão escutando esta conversa, assim, com nosso irmão Davi Pelufo, a qual, pois, compartilhamos, eu compartilho com vocês com a permissão do nosso irmão Davi Pelufo, mas eu estou lendo aqui, tal qual como nós estivemos falando, ele e eu, e lendo aqui também um pouquinho daquilo que ele me esteve enviando. E aí... olhem essa outra página que ele me enviou, de que no tempo dos apóstolos, vejam no Monte da Transfiguração, lá estava Moisés e Elias, e eram Miguel e Gabriel representados aí nesses ministérios de Moisés e Elias. E eles viram a vinda do Filho do Homem, o viram e se regozijaram também. Tal como aconteceu no tempo de Abraão. Abraão desejou ver o meu dia, o viu e se regozijou. Os apóstolos Pedro, Jacob e João viram lá o dia do Filho do Homem, o viram e se regozijaram, se alegraram. E nós podemos dizer que estamos vendo tudo isso atualizado. Estamos vendo isso e nos estamos alegrando. Temos esse avivamento nos alegrando, vendo o cumprimento da vinda do Filho do Homem neste tempo final. E podemos a bem-aventurança podemos colocar o maior milagre de ver o cumprimento da sua vinda. E falamos aí também do maior milagre. O maior milagre é ver a sua vinda. A vinda do Filho do Homem. Vendo a vinda do Filho do Homem, ou o maior milagre que Deus está cumprindo neste tempo. Ver a vinda do Filho do Homem com seus anjos. Bom, por aí mais ou menos podemos colocar o tema para esta ocasião. De hoje,
terça-feira, 20 de fevereiro deste ano de 2024. E assim, pois, estar compartilhando uns momentinhos nos seus lares, que certamente alguns estão estudando, lendo, outros orando, talvez outros já amanhã de manhã estarão escutando essas palavrinhas que se gravaram assim, foram gravadas. Eu tenho aqui porque eu pus para gravar aqui a conversa com Davi Pelufo e eu não apertei o botão assim, senão que eu já apertei o botão para cima e já ficou gravando. Assim que, muito obrigado, Davi Pelufo, pela saudação da parte dos irmãos de lá e também da minha parte a todos os irmãos em todos os lugares que me estão escutando nesta noite e aqueles que escutarão amanhã de manhã. E o nosso irmão Miguel Bermudes Marim também esteve chegando hoje, está chegando no Equador. Assim que Deus te abençoe, Miguel e Ruth, e todos aqueles que andam contigo nesta viagem. Que Deus os guarde, cuide e seja um percorrido que lhe resta desse percorrido de grande bênção e crescimento espiritual para todos os irmãos. Que Deus abençoe grandiosamente a todos e continuem passando uma noite feliz, cheia das bênçãos de Deus. Deus os abençoe a todos. Palavras do Dr. José Benjamin Pérez Matos.